Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como está para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como está para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor. Todos muito bem-vindos nesta noite para louvarmos a Deus, para juntos refletirmos na palavra do Senhor. E vamos meditar nesta noite no livro de Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao 21. Vamos estar refletindo neste texto, vamos estar permitindo que o Espírito Santo do Senhor ministre conosco, fale conosco e que possamos renovar em Cristo a nossa fé, a nossa esperança, que possamos em Cristo encontrar refúgio no tempo da tribulação, da angústia e que possamos também sairmos fortalecidos da presença do Senhor. O texto de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9 até o verso 1, nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
O 21 novamente. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por podermos estar na tua presença, gratos por podermos estar reunidos em teu nome. E nós te pedimos, Senhor, que tu venhas estar falando conosco, ministrando conosco através desta palavra, que tu venhas estar, Senhor, trazendo ao nosso coração, Senhor, o alimento para podermos continuar te louvando e te adorando, te servindo, continuar no centro da tua vontade, do teu querer. Eu oro por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está neste lugar, aqueles que não estão hoje, mas vão estar conosco neste final de semana. Eu oro, Senhor, abençoo, entrego a cada um nas tuas mãos e peço, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Oro também repreendendo, Pai, tudo aquilo que o inimigo possa estar colocando neste tempo nas nossas mentes e nos nossos corações para nos afastar da tua presença, para, Senhor, esfriar, Senhor, a nossa fé. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre conosco, Senhor, a tua vontade, o teu querer através desta palavra. E assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Este texto de Romanos, o apóstolo Paulo escreve, e com muita propriedade aqui, neste contexto, ele nos dá alguns ensinamentos, alguns conselhos para o nosso dia a dia. Ele nos dá alguns conselhos para o viver cristão, conselhos para nós colocarmos em prática, não somente no domingo, não somente no sábado de culto, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Colocarmos em prática o tempo todo. E aqui, neste contexto, nós podemos ver o apóstolo Paulo falando isso. O apóstolo Paulo falando a respeito de amor ao próximo. O apóstolo Paulo falando a respeito de oração, a respeito de perseverança, a respeito de perdão, a respeito de humildade. O apóstolo Paulo aqui falando várias coisas, dando vários conselhos práticos aqui para o nosso dia a dia. Só que nós podemos ver no versículo 21, e exatamente esse é o versículo chave desta mensagem, o versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui o apóstolo Paulo, ele ressalta, ele destaca, ele nos relembra que existe uma batalha. Existe uma batalha espiritual, uma batalha no nosso ser, em nós, com nós, em todo o tempo. A batalha do mal e do bem. Nós, muitas vezes, e nossa natureza pecaminosa é má, a nossa tendência é para o mal, e nós só vamos conseguir realmente vencer o mal com o bem quando nós entendermos e deixarmos o Espírito Santo de Deus ministrar, agir, trabalhar no nosso coração. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos, nesse mesmo livro, no capítulo 7, no versículo 19 e o 20, o apóstolo Paulo, ele diz essa luta que se passava com ele. Ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, como nós podemos vencer o mal com o bem? Se o apóstolo Paulo passava por essa luta, o apóstolo Paulo tinha essa luta interior de vencer todo dia o mal com o bem. E nós também, eu creio, nós neste tempo, é um tempo um pouco mais complicado, é um tempo mais difícil, onde muitas vezes o mal se levanta e o inimigo se levanta, que é o nosso adversário, e muitas vezes nós não nos damos por conta que o nosso adversário não é carnal, ele não é físico, o nosso adversário não está lá na nossa casa, não é a nossa esposa, não é o nosso companheiro, e muitas vezes por estarmos tanto tempo juntos, por estarmos tanto tempo em reclusão, nós começamos a enxergar o mal não somente espiritual, nós conseguimos ver e muitas vezes achamos que essa luta contra esse mal é física, mas não é. Ela é muito mais espiritual do que física. E aqui nós podemos ver com muita propriedade o apóstolo Paulo dando conselhos. E rapidamente sobre esses conselhos que nós vamos refletir.
conselhos práticos para vencermos o mal. E neste contexto, nós temos que pegar o contexto do que ele está ensinando para depois ele concluir com esta frase do versículo 21. E começa lá no versículo 9. O primeiro conselho, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia ou sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu preciso entender, eu preciso compreender que eu tenho que detestar o mal. Eu não posso me agradar, gostar de estar no mal, fazendo mal, praticando mal. E aí ele começa a colocar, destacando aqui um primeiro ponto de amor ao próximo. Amar o próximo. Eu preciso entender, o versículo 10 segue dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tudo começa no amor. Deus é amor. A palavra de Deus nos diz isso, que Deus é amor. E tudo se resume, tudo se completa no amor. No amor de Deus para conosco. Ao ponto de ter enviado o seu único filho para morrer numa cruz e nos dar a salvação, perdão de pecados e vida eterna. Se resume no amor de Deus para conosco, mas também de nós, de uns para com os outros, de nós nos amarmos uns aos outros. E aqui o apóstolo Paulo está começando os seus ensinamentos a respeito dessa vida diária, desse nosso proceder diário de uns para com os outros. O apóstolo Paulo está dizendo: nós precisamos amar. Nós precisamos priorizar, valorizar o amor de uns para com os outros. E nesses tempos de aflição, nesses tempos de dificuldade, muitas vezes nós nos paramos e não conseguimos colocar isso em prática. Não conseguimos praticar esse amor de uns para com os outros. Muitas vezes o tempo pelo qual estamos vivendo, a fase, eu digo que é uma fase, né? Essa fase pela qual estamos passando, que Deus proporcionou, permitiu, estava no plano, no propósito de Deus, passarmos por essa fase. Essa fase pela qual estamos passando é justamente, meus queridos, eu consigo ver isso. É justamente uma fase para nós conseguirmos colocar em prática se de fato amamos o nosso irmão. Há um tempo atrás eu coloquei no grupo da igreja, que é na angústia, é na luta, é na tribulação que se faz o irmão. É ali que se conhece quem é verdadeiramente irmão. Nós temos conseguido, eu não sei, eu tenho mandado para alguns, volta e meia, durante a semana, durante um dia ou outro, eu tenho mandado mensagens, como você está, o que você precisa de alguma coisa. Mas isso, eu creio que não é só nós deveríamos fazer isso. Não sei se temos conseguido fazer isso, mas nós deveríamos fazer isso. Como você está? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está? Você precisa de um alimento, você precisa de uma ajuda, você precisa de uma oração. Isto é demonstrar amor. Isto é amar cordialmente, sem hipocrisia, que é o que ele diz no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, que o nosso amor de um para com o outro não seja um amor hipócrita. Um amor fingido, onde nós nos amamos quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, e quando nós não estamos juntos, nós esquecemos de praticar esse amor. Muitas vezes, nós não conseguimos amar como deveríamos. E o apóstolo Paulo diz que o primeiro conselho que eu consigo extrair deste contexto para vencermos o mal com o bem é amar ao próximo. Quando nós conseguimos amar o nosso próximo, nós vamos estar dando um passo, nós vamos estar indo na direção de vencermos o mal com o bem. Porque se eu amo o meu irmão, se eu amo o meu próximo, eu não vou falar mal, eu não vou caluniar, eu não vou menosprezar, eu vou amá-lo. E este amor que eu tenho para com o meu próximo, eu vou estar vencendo o mal, todo o mal da intriga, todo o mal da fofoca, todo o mal que se levanta em tempos de tribulação, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Todo mal que se levanta, se nós não vencermos este mal com o bem, este mal vai virando uma bola de neve.
E aí uma coisa que começa pequena é gerada tão pequena, às vezes um mal entendido, às vezes um diz que me diz que, às vezes coisas tão pequenas, mas que se nós não vencermos com o bem, que é o amor, isso pode se tornar uma grande bola de neve. E o apóstolo Paulo fala isso aqui, amar ao próximo. Versículo 11, ele fala do cuidado com o próximo. No zelo, no cuidado, não sejais remissos. E nós, graças a Deus, nós já tínhamos esse hábito e temos e continuaremos em ajudar o nosso próximo. Nós temos a nossa campanha do quilo na ceia, em todos os cultos, arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas para ajudarmos aos necessitados, aqueles que de alguma forma precisam de ajuda. E dessa forma, o apóstolo Paulo diz que no zelo não sejais remissos, no cuidado, não se esquivem, não se omitam no cuidado de uns para com os outros. Um tipo de cuidado é o suprir físico, do alimento, do agasalho, mas não se resume e não fica só nisso. O cuidado de uns para com os outros, como eu disse no início, também é na oração. Também hoje não podemos o abraço, mas também é um abraço. Também é um cuidado de uma mensagem, de uma simples mensagem. O que você está precisando? Eu posso orar por algum motivo, eu posso orar por você, você tem algum motivo de oração especial no qual eu posso estar te ajudando em oração neste momento? Isto é nós vencermos o mal com o bem, isto é sermos igreja, isto é realmente o propósito de sermos igreja. Eu digo, meus queridos, que nós estamos passando por este momento, estamos passando por essa fase, por essa luta, porque muitos de nós acabamos perdendo este hábito do cuidado, do zelo com o nosso irmão. O trabalho, a correria do dia a dia, as preocupações, são tantas coisas que tinham prioridade na nossa vida e que acabaram não servindo para nada. Nós ficamos aí 15 dias praticamente sem poder sair de casa. Ficamos praticamente 15 dias sem poder nos ver, ficamos longe uns dos outros, não podíamos trabalhar, não podíamos sair, não podíamos fazer nada, não podíamos nos abraçar, não podíamos dar um simples aperto de mão. E aí, Deus, na sua sabedoria imensa, Ele para tudo e faz-nos refletir sobre o que é ser um verdadeiro cristão. O que é de fato? O que de fato me move nessa terra? E eu estava dizendo quando cheguei hoje, como faz falta um abraço. Como a gente sente falta de dar e receber um abraço. Cuidado com o nosso irmão. E o apóstolo Paulo diz isso para que eu possa vencer o mal com o bem. Em primeiro lugar, eu preciso detestar o mal. Eu não posso gostar de viver no mal, no meio do mal, praticando o mal, achando que tudo é certo, que tudo é correto. A falta de amor, a falta de cuidado com o próximo é uma maneira do mal entrar no meu coração. A falta de amor e a falta de cuidado ao meu próximo é uma maneira do mal entrar deixar o mal entrar no meu coração. E uma vez o mal, entrando no meu coração, as raízes de amargura entrando no meu coração, elas vão contaminar, não só fazer mal para mim, mas contaminar os que estão ao meu redor. Jesus ensina muito bem isso, de amor ao próximo. Todos conhecemos a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas capítulo 10. A parábola do bom samaritano é um exemplo, um ensino que Jesus nos dá para nós a respeito do cuidado e de um amor ao próximo. O texto está muito claro, o texto diz que um homem, um viajante, estava caminhando e na beira do caminho foi assaltado, espancado e ficou ali desmaiado, praticamente semi-morto à beira do caminho, e passam homens religiosos da época. Passa
o sacerdote, passa o levita, passam as pessoas religiosas, as pessoas que deveriam estender a mão, deveriam acolher, deveriam amar, porque era isso que ensinavam, era isso que o sacerdote ensinava, era isso que o levita ensinava, era isso que eles tinham, que falavam que deveria ser feito, mas passaram, Jesus disse na parábola, de largo. Passaram e não olharam, ou olharam, mas não fizeram caso daquele homem que estava na valeta, na beira da estrada, ferido, semi-morto, até que vem um samaritano. E o samaritano, a palavra de Deus, nós que conhecemos e estudamos a palavra, sabemos que era a ralé, era aquele homem que não era bem visto, aquele homem que na verdade era inimigo, entre aspas, do povo judeu. Ele não se dava com o povo judeu, e muito menos o judeu não se dava com o samaritano, mas o samaritano que demonstrou o amor. E toda essa parábola foi ensinada a respeito com o propósito de dizer para um fariseu quem era o próximo dele. Porque o fariseu pergunta para Jesus, eu tenho observado a lei, eu tenho praticado a lei, eu tenho feito tudo certinho como manda o figurino, o que mais eu preciso fazer? E Jesus disse, ama o teu próximo. E ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus então usa essa parábola para ilustrar que o próximo é aquele que está do nosso lado, passando por alguma dificuldade, passando por alguma necessidade, e para ele que nós temos que demonstrar o verdadeiro amor. E nessa parábola de Jesus, somente quem para demonstrar amor, não era aquele que ensinava o amor no templo, não era aquele que entendia o amor pela lei, não. Aquele que era um samaritano. Aquele que não tinha conhecimento, aquele que era desprezado por todos. Ele não só como ajuda a tratar as feridas daquele homem, leva ele para uma hospedaria, paga adiantado todo o cuidado e se compromete a, quando voltasse por ali, ir pagar o que iam gastar a mais com aquele homem. Ele demonstra, Jesus ensina através dessa parábola o que é de fato amar o próximo. Meus queridos, dessa forma, vamos vencer o mal com o bem. Dessa forma, vamos conseguir vencer o mal com o bem. Quando nós conseguirmos colocar o evangelho na prática, quando nós conseguirmos de fato praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Porque senão, meus queridos, nós entramos e saímos de igrejas e ouvimos e ouvimos e ouvimos e continuamos ouvindo. E aí nós somos como o nécio que ouve e não pratica, edifica a sua casa sobre areia. Ao contrário do sábio, outra parábola de Jesus, ao contrário do sábio que ouve e pratica, e este então edifica a sua casa sobre a rocha. Meus queridos, nós temos que colocar isso em prática, não é somente ouvir, não é somente conhecer, não é somente saber que é assim que se faz, nós temos que começar a praticar. Ainda é tempo de começarmos a praticar o amor. Ainda é tempo de amarmos o nosso irmão. Ainda é tempo de zelarmos pelo nosso irmão. E o apóstolo Paulo segue. E o segundo conselho que eu quero tirar daqui é que está lá no versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que para vencer o mal com o bem, dependendo da circunstância e da situação pela qual passamos, o apóstolo Paulo diz, eu preciso ter alegria, paciência e perseverança. Uma demonstração de alegria nós encontramos no livro de Abacuque. Abacuque, ele foi um profeta chamado e levantado pelo Senhor, e ele teve no seu ministério profético muitos questionamentos. O profeta Abacuque, ele começou a questionar a Deus a respeito da maldade do povo. Por que o povo é tão mau? Por que o povo faz tanta coisa errada? Por que o povo peca? Porque ele tinha muitos questionamentos a respeito disso.
E o profeta Abacuque também fala com Deus e tem questionamentos a respeito de Deus, dizendo, quando Deus fala com ele a respeito do exílio, quando Deus fala com ele a respeito da Babilônia, o profeta Abacuque diz, mas por que agora, Deus, tu vais usar um povo ímpio para corrigir o teu povo, o povo de Judá? E aí Deus então responde e fala com Abacuque, e no final do livro de Abacuque, o Abacuque consegue escrever e relatar ali a sua alegria, independente da circunstância. A sua alegria, e é o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Abacuque tinha uma esperança, e a esperança dele estava no Senhor. Glórias a Deus por isso. A esperança do profeta Abacuque estava no Senhor, porque ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado, ainda que a oliveira minta, mesmo que as coisas todas deem errado e que não consigo ver esperança alguma diante de mim, eu ainda assim me alegro no Senhor. É isso que diz o profeta Abacuque. Ele conseguia se regozijar na esperança, se alegrar na esperança que ele tinha em Cristo. Ele conseguia se alegrar na esperança que ele tinha nas promessas de Deus para o seu tempo. Nós precisamos aprender, meus queridos, a nos regozijar na esperança. Nós também temos uma esperança. Nós também vivemos neste mundo esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós também esperamos, nós também cremos nessa esperança, nós temos essa esperança. E esta esperança, meus queridos, é motivo de alegria. E o apóstolo Paulo escreve isso no versículo 12. Regozijai-vos na esperança, se alegrem nesta esperança. Qual é a nossa esperança? O Salmo 146, versículo 5 diz, bem-aventurado aquele que tem, ó Deus de Jacó, por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Meus queridos, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança não está no ministro da saúde, no presidente da república, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está nele, porque ele tem tudo sob controle. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge dos seus propósitos, e o Senhor Deus tem propósitos com tudo isso. Mas nós precisamos nos alegrar nessas esperanças. Às vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós ficamos tão desesperados, angustiados, aflitos, e esquecemos de olhar para as promessas que o Senhor Deus tem para nós na sua palavra. Nos esquecemos da esperança que temos em Cristo, e falei esses dias sobre isso. A nossa esperança em Cristo é que nós temos que lembrar que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. O Senhor foi preparar um lugar muito melhor para nós na eternidade, da onde virá para nos buscar, da onde virá para buscar o seu povo. Essa é a nossa esperança. E que nós possamos, meus queridos, em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, que nós possamos nos alegrar nessa esperança, nessa palavra. E assim, esta alegria, esse regozijo na esperança do Senhor, vai fazer com que eu consiga vencer o mal com o bem da alegria, na esperança de Cristo. Porque se eu não me alegro, se eu não consigo me alegrar nas esperanças de Deus, este mundo muitas vezes não nos dá esperança, como o tempo que estamos. Muitas pessoas, eu tenho falado com muitas pessoas que têm me dito, reduziu o meu salário, reduziu a minha jornada de trabalho, reduziu aqui, eu estou com medo de perder o emprego. Muitos falaram, eu perdi o emprego, eu não sei o que eu vou fazer. A esperança deles está neste mundo. A nossa esperança, meus queridos, não pode, não deve estar neste mundo. Coríntios diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta terra, a esta vida, a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, meus queridos, a nossa alegria
precisa estar na esperança de Cristo. Não na esperança deste mundo, das coisas desta terra. E aí nós vamos conseguir sim vencer o mal que muitas vezes vem na nossa mente, no nosso coração. O que nos faz mal. As coisas que este mundo, que a televisão, que a notícia, que a mídia coloca no nosso coração e que nos fazem muito mal. Porque dependendo do que nós assistimos na televisão nesses dias, nós vamos ver que praticamente estamos no fim do mundo. É o fim do mundo. E nós acabamos perdendo a nossa esperança. Mas eu volto a repetir, a nossa esperança não é neste mundo e nem nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no nosso Senhor. Aqui no versículo 12, o salmista ainda diz que nós precisamos também ser pacientes na tribulação. E é um momento de tribulação. Nós precisamos de paciência. Como eu disse no início, é uma fase. É uma fase que tem início, tem um meio e tem um fim. Assim foi durante a história. Nós sabemos e conhecemos a história. Não é o primeiro vírus, não é a primeira fase ruim que o mundo passa. Mas tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E eu completo dizendo que em tudo isso tem também um propósito. Tudo tem um propósito. E aqui o apóstolo Paulo já lá aos Romanos diz que nós precisamos de paciência. É paciência na tribulação. Aí voltamos para o primeiro ponto que eu estou falando. Essa paciência na tribulação, muitas vezes, me leva a ter e a precisar ter amor. Amor para com o meu próximo, amor para com o meu irmão, amor para com a minha família, amor para com a minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus irmãos, porque é um momento de termos paciência em meio à tribulação. Tiago, capítulo 5, versículo 11 diz: eis que temos por felizes aos que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Perseverança, firmes. E aí ele completa usando e relembrando da perseverança, da paciência de Jó, que não sabia o motivo pelo qual estava sendo afligido, não sabia por que estava passando por aquela luta, não sabia por que tinha perdido todos os seus bens, seus filhos, suas posses, tinha ficado com a sua esposa somente. Ele não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo, mas mesmo assim, Jó em momento algum duvidou de Deus. Em momento algum culpou a Deus por alguma coisa. Em momento algum Jó questionou a Deus sobre o porquê. Ele somente glorificava a Deus, ele somente entregava a sua vida nas mãos de Deus. Tinha dúvidas sim, Jó tinha suas dúvidas, mas nunca culpou a Deus pelo que ele estava passando. Jó, nós podemos dizer que Jó foi paciente na tribulação. Eu sei que os momentos são difíceis, eu sei que os tempos são difíceis, mas que nós possamos continuar pacientes na tribulação, crendo que o Senhor Deus não nos abandonará. Que o Senhor Deus não abandona, não lança fora aqueles os quais Ele tem cuidado, dos quais Ele tem cuidado. Daí, finalizando o versículo 12, ele diz que nós precisamos também ser perseverantes na oração. Como tem sido difícil isso. Mesmo em casa, como tem sido difícil a oração, em todo tempo, não é só neste tempo, em todo tempo. Tanto é que a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, já diz: orai sem cessar. A oração é algo que nos liga com Deus e Deus conosco. Eu sempre digo assim, que a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos, refletimos na palavra de Deus, nós podemos ouvir Deus falando conosco. Nós sentimos, eu principalmente, ouço Deus falando comigo através da sua palavra. Mas se nós não oramos, nós
fica somente um monólogo. Um verdadeiro diálogo com Deus é quando eu oro, eu abro meu coração, eu me quebranto na presença de Deus, eu exponho a minha ansiedade, exponho o meu conflito, exponho a minha dor e falo com Deus, e depois eu vou para a palavra, eu leio a palavra, eu reflito na palavra, e certamente isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, é fato, é algo que é nítido, é verídico na vida daquele que busca pela presença de Deus, é Deus falando conosco através da sua palavra. De repente você já leu 30 vezes aquele texto, já conhece de cor e salteado, mas quando tu está passando por aquela angústia, por aquela necessidade, por aquela aflição, e tu abre o teu coração para o Senhor, quando tu vai para a palavra e aquela palavra vem de encontro, traz respostas para a tua oração, traz refrigério para a tua alma, é um bálsamo que vem sobre nós, trazendo paz, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo alegria na esperança, trazendo paciência na tribulação, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Mas para isso, precisamos falar com Ele através da nossa oração. Precisamos abrir os nossos lábios, abrir o nosso coração e falar com Deus aquilo que realmente precisamos. E para concluir, meus queridos, o apóstolo Paulo aqui nesse contexto, ele nos fala a respeito de perdão. Amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Ele coloca nisso aqui a primeira verdade. Depois ele fala sobre alegria, perseverança e oração. E no fim ele fala sobre perdão. Depois do versículo 13 para baixo ele começa a falar sobre abençoar ao invés de amaldiçoar. Ó, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Depois do versículo 15 ele fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está falando aqui de compaixão, estar junto, se colocar no lugar do outro. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele fala sobre humildade. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre não procurar a vingança, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Como muitas vezes é difícil isso, né? A gente leva um pisão no pé, a gente quer dar de volta. A gente leva um chute no calcanhar, a gente quer retrucar de volta. Como é difícil a gente conseguir perdoar. Como é difícil a gente conseguir ter essa humildade. Como é difícil a gente não procurar se vingar, não procurar a vingança. Ele coloca depois isso muito bem explicado. Versículo 18, ele fala sobre semear paz. Olha o que ele diz. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Semear a paz. Semear a paz de uns para com os outros. Ajudar a todos. Versículo 20, ele diz, pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, ajuda o teu próximo. Volta lá no início, quando ele diz para sermos zelosos, né? Aqui nós podemos ver que o perdão, meus queridos, o perdão é algo que é imprescindível para vencermos. Por isso que ele dedica aqui tantos versículos neste contexto, falando sobre perdão, falando sobre humildade, falando sobre abençoar ao invés de amaldiçoar, em semear paz, em não se vingar, porque ele dedica tantos versículos falando sobre o perdão. Porque o perdão é a chave para vencermos o mal com o bem. Porque quando nós perdoamos, a palavra de Deus, Jesus ensina isso com muita propriedade também nas suas parábolas. Quando nós perdoamos, meus queridos, quando nós perdoamos, nós somos libertos dos verdugos, dos torturadores.
Quando nós perdoamos, Jesus ensina que aquele que não perdoa, ele é atormentado, ele é torturado eternamente. Porque ele não perdoou, foi perdoado, mas não perdoou. A parábola é muito clara no ensino. Jesus Cristo, ele nos ensina isso, ele diz isso, ele nos ensina isso através da oração. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz: perdoa-nos como nós temos perdoado. Então, da mesma forma como eu perdoo, eu também sou perdoado. E é algo tão difícil, é algo tão complicado de colocarmos em prática, porque é a chave. Porque aí está a chave de vencermos o mal com o bem. Aí está a chave de conseguirmos vencer o mal com o bem, quando nós conseguimos perdoar. Quando nós conseguimos liberar perdão. Muitas vezes nós passamos por tantas coisas, ouvimos tantas coisas, pessoas nos fazem mal, mas ainda assim, Jesus diz, e o apóstolo Paulo ensina aqui neste texto, que se o teu inimigo, não é o teu amigo, não é o teu irmão, não é aquele que anda contigo abraçado, não. Se o teu inimigo tiver fome, ajuda. Aquele que tu não gosta, aquele que tu não suporta, ajuda, abraça, dá-o de comer, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a cabeça dele vai esquentar, a cabeça dele vai ferver, a cabeça dele vai pensar: por que ele fez isso comigo? Por que ele me ajudou se eu só fiz o que foi mal para ele? Como pode ele ter me ajudado se eu só fiz o mal para essa pessoa? A brasa viva vai queimar e o Espírito Santo vai revelar que existe um amor muito maior que o amor de Cristo envolvido nisso. O amor de Cristo por nós. O amor de Cristo por cada um de nós. Mas nós temos que entender isso, nós temos que praticar isso, nós temos que compreender e praticar isso para podermos vencer o mal com o bem. Para nós concluirmos, meus queridos, esses conselhos são práticos. O apóstolo Paulo escreve conselhos práticos, eles são para colocarmos em prática. Nós podemos simplesmente ouvir esta mensagem, sairmos por essa porta, levantarmos do nosso sofá, na nossa casa, e fazermos de conta que nada é para mim, que nada é comigo. Eu vou continuar a minha vida, vivendo como eu estou vivendo, fazendo as coisas que eu estou fazendo, e ninguém tem nada a ver com isso. É uma opção, é uma escolha, é uma decisão minha e tua. Mas se nós queremos realmente vencer o mal com o bem, e não nos deixar vencer do mal, porque o mal tem vencido muita gente. O pecado tem vencido muita gente. O pecado tem destruído muitas famílias. O pecado tem destruído muitas vidas. E o apóstolo Paulo diz com muita propriedade: não te deixe vencer do mal. Não te deixe vencer por este pecado que tenazmente nos assedia. Todo dia se levanta para nos matar. Satanás todo dia tenta nos matar, porque a Bíblia diz que a função dele é essa: roubar, matar e destruir. Todo dia. Não te deixes vencer do mal. Não deixe o pecado dominar a tua vida, não deixe o pecado te matar, não deixe o mal te matar. Mas vence o mal com o bem. De que forma? Amando o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus ensina isso. Amando o teu próximo como a ti mesmo. Sendo alegre, te alegrando na esperança que temos na palavra de Deus, na esperança que temos em Cristo. Sendo pacientes no momento da tribulação, sendo pacientes no momento da aflição. Não deixando de orar. Perseverantes na oração, é o que diz o texto. E perdoando. Eu não sei o que precisamos perdoar, a quem precisamos perdoar, mas eu creio que nós não estamos aqui em vão, ninguém está assistindo essa mensagem em vão. Eu creio que o Senhor está nos chamando, está chamando-nos a perdoarmos,
a liberarmos perdão, a entendermos que esta é a verdadeira chave para vencermos o mal com o bem. Vamos orar neste momento. Eu quero te convidar, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos orar. Nós não vamos estar louvando neste momento, cantando neste momento, mas feche os teus olhos. Feche os teus olhos e reflita nesta palavra. Reflita nisso que Deus ministrou conosco através da sua palavra nesta noite. Eu não sei em que fase, eu não sei em que ponto a tua vida está, a tua família está, o teu coração está. Eu não sei se o mal está vencendo ou se o bem está vencendo. Mas a Bíblia diz que nós vencemos o mal com o bem. Devemos vencer o mal com o bem. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar o mal nos vencer. Não podemos deixar o pecado nos vencer, mas precisamos vencer o mal com o bem. Uma vez sabendo que em mim não existe bem nenhum, em mim, por mim, não tem bem nenhum em mim, eu preciso entender que no versículo 11, o apóstolo Paulo também diz que precisamos ser fervorosos no Espírito. Para sermos fervorosos no Espírito, o Espírito Santo de Deus entra no meu coração, entra na minha vida e faz com que eu consiga vencer o mal com o bem que não está em mim, mas o bem que o Espírito Santo coloca em mim através de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos sair deste lugar, nesta noite, com esta compreensão, Senhor, com este entendimento no nosso coração. Muitas vezes, Pai, o mal se levanta, muitas vezes as lutas vêm, muitas vezes as dificuldades vêm, e muitas vezes, Pai, nós somos atribulados, Senhor. Nós muitas vezes somos sacudidos, a nossa fé é provada, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós não podemos deixar este mal que se levanta todos os dias nos vencer. E muitas vezes este mal tenta nos vencer através da murmuração, através da discórdia, através da falta de oração, da falta de fé, através de coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Muitas vezes este mal gera em nós pensamentos maus, atitudes más que não agradam ao Senhor e consequentemente vamos perdendo a batalha para o mal. Mas o apóstolo Paulo, com muita propriedade, diz e nos aconselha, dá conselhos práticos neste texto para não deixarmos este mal nos vencer e vencermos o mal com o bem. E o bem não está em nós, não está na nossa essência, mas o bem nos é dado através do Espírito Santo de Deus. O bem vem a nós através da presença do Senhor Jesus, através do Espírito Santo no nosso coração. E é este Espírito Santo que faz com que eu consiga amar o meu irmão. É este Espírito Santo que faz com que o meu amor não seja fingido, que o meu amor não seja hipócrita. É esse Espírito Santo que faz com que eu me preocupe com o meu irmão, que eu ligue para o meu irmão, que eu ore pelo meu irmão. É este Espírito Santo que faz com que eu me alegre em meio à esperança que temos em Cristo. É esse Espírito Santo que faz com que eu persevere, tenha perseverança em meio à tribulação, que eu ore sem cessar. É esse mesmo Espírito Santo que tira do meu coração sentimento de vingança, sentimento de angústia, sentimento de aflição, de dor. É este mesmo Espírito Santo que traz paz à minha vida, refrigério à minha alma. E assim, Senhor, que nós possamos continuar vivendo um compromisso contigo. Continuar vivendo um verdadeiro compromisso com o nosso Deus. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, que nós possamos, como o profeta Abacuque, dizer: não importa o que aconteça, mesmo que não haja alimento no campo, mesmo que a oliveira minta, mesmo que tudo dê errado, eu ainda creio, espero e confio no meu Deus. Assim nós oramos
e entregamos tudo, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos estar juntos em breve, todos reunidos em nome do Senhor. Amém.